No ser humano, nós temos no homem uma dupla dimensão. Nós temos uma dimensão moral e nós temos uma dimensão racional, intelectual. Nós temos uma dimensão intelectual e nós temos uma dimensão moral. Nós falamos que a moral, ela rege, por sua vez, a dimensão intelectual ou vamos colocar de forma que ficar mais fácil, inteligência. A moral, ela rege a inteligência. A gente começou falando isso. Por que a moral rege a inteligência? Eu uso a minha inteligência para deliberar acerca do mundo, acerca das coisas, acerca das situações. Nesse processo de deliberação, eu posso agir bem ou eu posso agir mal. Eu posso agir moralmente, eu posso agir de modo imoral. Eu posso usar o meu conhecimento para o bem, eu posso usar o meu conhecimento para o mal, e assim sucessivamente. Fica claro que o intelecto, a inteligência, ele, quando se relaciona, quando está sob a dimensão da moral, ele se torna o seu instrumento. O intelecto, ele é um instrumento da moral. A moral, ela vai determinar os rumos do intelecto, para o bem ou para o mal. Se eu for uma pessoa moralmente admirável, eu vou usar minha inteligência para o bem. Se eu for uma pessoa moralmente reprovável, eu vou usar minha inteligência para o mal. Então a moral, ela tem o papel de reger a inteligência. Ela, portanto, rege a inteligência. A inteligência, por sua vez, o que ela faz em relação à moral, ela ilumina a moral. Por que a inteligência ilumina a moral? Ora, a inteligência, ela busca conhecer as coisas, ela busca conhecer o mundo. Quanto melhor eu conheço esse mundo, quanto melhor eu conheço essa realidade que se apresenta no mundo, melhor eu vou ser capaz de decidir de modo moral. Eu vou ter uma melhor capacidade de tomada de decisões do ponto de vista moral. Decisões essas que têm natureza intelectual e que têm natureza moral. Não vou fazer a distinção aqui agora. Mas, quanto mais inteligente eu for, maior vai ser a minha capacidade de decidir bem. De decidir de acordo com aquilo que é moral, aquilo que é certo. Então, com a minha inteligência, eu vou conhecer melhor o mundo como ele é, então mais capaz eu serei de decidir. Eu falei que o intelecto, a inteligência, ela busca o quê? A inteligência, ela busca conhecer a verdade. A inteligência, ela busca conhecer como as coisas são. Ela busca conhecer a verdade por detrás de todas as coisas. A inteligência, ela busca conhecer aquilo que é. Ela busca conhecer o mundo como ele é. Se eu chegasse para vocês e falasse, olha, vou contar uma história para vocês, mas não é verdade. Primeira coisa, vocês vão chegar para mim e falar, não, Ju, me conta uma história que seja verdade. Eu quero saber como as coisas são. Eu quero saber o mundo como ele é. A menos que eu tenha um objetivo de entretenimento. Se eu tenho um objetivo de conhecer o mundo, eu tenho que saber a verdade por detrás das coisas aparentes. Eu tenho que conhecer. A inteligência, portanto, busca conhecer a verdade. A moral, por sua vez, ela busca o quê? Viver a verdade. A moral, ela tem o objetivo de viver a verdade. Ela tem o objetivo de deliberar a minha dimensão moral. Pela minha dimensão moral, eu delibero as minhas ações para que eu viva em conformidade com a verdade. Para que eu viva em conformidade com a bondade. Essa verdade a gente pode traduzir por bondade. Para que eu viva de acordo com a bondade. Para que eu viva de acordo com a verdade. Ora, aqui já tem um pulo do gato importantíssimo. Eu vou ser tão mais inteligente quanto mais moral eu for. Por quê? Porque é muito mais fácil conhecer uma verdade que eu vivo do que conhecer uma verdade que eu não vivo. Então eu vou ser tão mais inteligente quanto mais eu for capaz de viver a verdade. Ou seja, quanto mais moral eu for. Quanto mais moralmente admirável eu for, necessariamente eu vou ser mais inteligente. Porque é mais fácil conhecer uma verdade que eu vivo do que conhecer uma verdade que eu não vivo. A recíproca também é verdadeira. É mais fácil viver uma verdade que eu conheço do que viver uma verdade que eu não conheço. Por isso que o intelecto, ele ilumina a moral. E por isso que a moral, ela rege o intelecto, porque ela direciona e ela também dá substância, ela dá fundamento para o intelecto.
Porque é mais fácil eu conhecer uma verdade que eu vivo do que conhecer uma verdade que eu não vivo. E a gente tem aqui a nossa querida virtude. A virtude, ela, por sua vez, ela alimenta a moral. Por que a virtude, ela alimenta a moral? Uma pessoa que é, vamos colocar algumas virtudes aqui, a virtude da justiça. Uma pessoa que é justa, ela vai ter uma vida moral mais admirável do que uma pessoa que é injusta. Uma pessoa que é diligente, ou seja, uma pessoa que faz aquilo que ela precisa fazer na hora que ela precisa fazer, ela vai ter uma vida moral mais admirável que uma pessoa preguiçosa. Eu dependo da virtude, daquelas boas operações no agir que conduzem cada coisa a se tornar aquilo que elas verdadeiramente nasceram para ser. Aquilo que elas substancialmente, verdadeiramente foram criadas para ser. A virtude, ela é justamente aquilo que alimenta a moral. Eu vou ser tão mais moral quanto mais virtuoso eu for. A virtude, ela por sua vez, ela alimenta também a inteligência. Por que a virtude alimenta a inteligência? Ora, para conhecer, eu preciso da virtude da estudiosidade. Para conhecer, eu preciso da virtude da diligência. Para conhecer, eu preciso da virtude da ordem. Para conhecer, eu preciso da virtude da temperança. Para conhecer, eu preciso ter virtude. A virtude de todos os dias sentar e estudar. A virtude de perseverar com fortaleza nos momentos difíceis do meu estudo. Eu preciso da virtude para conhecer. Eu preciso da virtude para estudar. Eu preciso da virtude para aprender. Eu preciso da virtude para que a minha inteligência seja desenvolvida. E a gente falou também de uma terceira dimensão, que é a dimensão no homem e na mulher, da dimensão da fé. A fé, ela também recebe alimento da virtude. Ora, eu preciso de um conjunto de virtudes. Eu falei que nós temos uma terceira dimensão, que é a dimensão da fé. Essa fé, ela também precisa de virtude. A virtude, ela também alimenta a fé. Eu não vou ter fé, eu não posso ter fé, porque a fé, ela apresenta uma dimensão do amor, ela apresenta uma dimensão da esperança. Eu não posso ter fé na verdade, eu não posso ter fé na bondade se eu for uma pessoa injusta, que não desenvolver a virtude da justiça. Se eu for uma pessoa preguiçosa, tudo isso vai dificultar o desenvolvimento e o aparecimento da minha fé. Então a fé, ela também recebe as luzes, ela também recebe o alimento da virtude. Essa fé, ela, por sua vez, o que ela faz em relação à moral, essa fé, ela fundamenta a moral. Por que essa fé fundamenta a moral? Essa fé, ela fundamenta a moral. Por quê? Porque ela dá para a moral a dimensão cristã. Ela dá para a moral a dimensão do amor. Ela dá para a moral a dimensão do sacrifício. Ela dá para a moral a dimensão da possibilidade de plenitude e de permanência. Ela dá para a moral a possibilidade de vida eterna. Eu falei aquele exemplo no nosso último encontro que se eu chego à conclusão de que ao final da vida tudo acaba, no final da vida tudo acaba, eu necessariamente chegarei à inevitável conclusão. Não faz diferença o que eu fizer aqui. Então eu não tenho um fundamento, eu não tenho uma substância, eu não tenho um motivo verdadeiro, substancial, como uma viga que sustenta um edifício de ser bom. Então a fé, ela fundamenta a moral. E a moral, ela, por sua vez, ela vivifica a fé através de obras. A moral vivifica a fé através de obras. Ela torna essa fé, a partir da dimensão moral do homem, uma fé que resplandece em obras. E essa fé, ela busca o quê? Ela aceita a verdade. Ela aceita uma verdade que ela recebe. Então a fé aceita a verdade que ela recebe.